Estamos de regresso e sempre com o mesmo sentido. Queremos, nesta nossa hora também, que construa a sua casa de sonho, que a remodele, que renove as energias e que viva, sobretudo, como deseja, nesse que é o seu espaço mais importante da sua vida, não é? Pelo menos um deles. Viva, sobretudo, cheio de emoções fortes e sempre com boa energia. Na nossa primeira parte, se é que esteve connosco, que eu espero bem que sim, falámos já de Feng Shui, como é que o Feng Shui também pode, de facto, ajudar nesse complementar da boa energia nas nossas casas. E temos a especialista aqui à nossa espera. Olá! Olá! Tudo bem? Tudo bem. Não é? Também. Está tudo ótimo e, de facto, quando está connosco, sentimos logo esta leveza, esta boa energia, não é? E quando olhamos também para as nossas casas, queremos que isso aconteça. Exatamente. Seja nas casas, seja nos jardins, nos espaços verdes, em tudo o que circula, não é? Exatamente. E os jardins é uma parte importante, porque, tal como eu já tenho dito muitas vezes, todo o exterior de uma casa afeta cerca de 70% da energia no interior. Ou seja, se temos, sei lá, hospitais, cemitérios, piscinas, barbecues, o que seja, tudo isso tem uma relação ou não com a casa. Porque nos 360 graus que nós temos à volta da nossa casa, 70% destes 360 podem afetar a energia da nossa casa e as pessoas que lá vivem. E por isso a localização de todas essas coisas que nós vemos é extremamente importante. Chama-se isso, ou consegue saber isso através dos cálculos de Schwankong Feicin, em português estrelas voadoras, e também quando é que essas formas estão mais ativas e de que forma é que elas nos vão afetar, a nós habitantes, que se chama Schwankong de água ou hexagramas e afinidades. Coisas bem, já temos mesmo que chamar a especialista lá para casa. Mas o que é certo, e todos nós também já nos apercebemos disso, seja nas nossas casas, seja em casa de outras pessoas, que se nós entramos imaginem, uma moradia, ou num próprio prédio, que seja, mas imaginem, entramos numa moradia e temos o jardim que não está realmente em bom estado, não é? Que há uma energia que não circula, que não é uma coisa apelativa. É um bocadinho diferente, não é? Faz toda a diferença quando o jardim está bem posicionado e bem desenhado. Quando eu digo posicionado, é as coisas que ele contém, seja a vegetação, as piscinas, os barbecues, as zonas de estar, de crianças, enfim. Tudo isso tem preceito de acordo com o Feng Shui. Engraçado, é muito pertinente, não é? Exatamente. Por exemplo, uma piscina. Quando nós estamos a projetar uma casa ou até a construí-la, uma das perguntas que as pessoas querem fazer é: onde é que eu vou colocar a minha piscina? E em Feng Shui, a água é das coisas mais importantes, porque água em Feng Shui, aliás, as piscinas contêm água e, aliás, Feng Shui significa mesmo vento e água. Ora, toda essa massa de água a mover é um ativador da energia no interior. Então, eu preciso que ela esteja bem localizada. Por exemplo, é fulcral a sua localização. É fulcral. Até 2044, nós podemos dizer que a melhor localização em relação à casa é a sudoeste, ou a este, ou a sudeste, portanto, em relação à casa. A zona norte também poderá ser uma opção e a zona sul, consoante alguns casos. Mas e porquê? Isto tem a ver com o fluxo da água? Também se diz que a água dá boa sorte, não é? Exatamente, se bem localizada e bem direcionada, porque, por exemplo, não conta só o facto de ela estar bem localizada, embora tenha muita importância, mas todo aquele fluxo que se faz dentro da própria piscina. Geralmente nós queremos sempre que a água, em relação à nossa casa, esteja no sentido como se estivesse a entrar, porque ela representa dinheiro e vitalidade, como já falámos aqui, portanto, esteja no sentido a entrar e não a sair. E nós, inclusivamente, podemos trabalhar o circuito de bomba, piscina, casa, porque a direção do fluxo da água, em qualquer curso de água, seja uma piscina, uma fonte, um repuxo, um lago, aquelas coisas que as pessoas têm nos jardins, a direção de onde a água... Deve ser sempre para cá, para a Deve casa. ser para cá. E por trás disso estão uns cálculos que se chamam, os chineses mais uma vez, dragões de água e água ascendente, que a direção de onde ela está a vir em relação àquela casa em concreto faz toda a diferença e é incrível. Maravilhoso. É verdade. Terem estes grandes pormenores que podem fazer a diferença nas vossas vidas. Falamos de piscinas, árvores, arbustos, plantas. E plantas. Não é? Ora, com esses nós também podemos trabalhar. De uma forma muito geral, nós podemos dizer, por exemplo, assim, a sul nós devemos colocar plantas encarnadas de forma bicuda. Isto com a bússola, não é? Sim, isso temos de ter a nossa bússolazinha para estar sempre a ver estas direções. Feng Shui não vive sem a bússola. Não vive sem uma bússola, pelo menos o Feng Shui clássico. E aliás, sobre as características das plantas, eu depois até
vou falar melhor naqueles vídeos do meu projeto, Casa Organizada, Vida Equilibrada, mas aqui de uma forma muito simplista. Por exemplo, a sul nós devemos colocar idealmente plantas encarnadas de forma bicuda. A sudoeste-nordeste, plantas mais rasteiras, de cor amarela ou até cor-de-rosa. A oeste e a noroeste, plantas brancas com uma estrutura redonda. Já a norte, plantas com formato irregular. E, por exemplo, a este e a sudeste, plantas verdes e com uma estrutura vertical e estreita. E de uma maneira muito simples, nós podemos colocar ou na casa ou até no centro do jardim, e para obter as boas energias, com uma simples bússola, colocamos-nos e vemos para onde é que estão a apontar estas direções. E depois, em função disso, colocamos este tipo de plantas. Muito e porquê? bem. Porque elas no sítio certo vão-nos trazer boas energias. Ou seja, se eu quiser, se eu identificar o setor sul uma vez mais, vou colocar aí então plantas encarnadas. Porquê? Porque ao setor sul está associado o elemento fogo e estas cores são as cores que o representam. Depois também podemos trabalhar... É todo um planeamento. É todo um planeamento. É todo um planeamento. É. Já lá vai o tempo em que agora ponho aqui, depois ponho acolá, não sei o quê. Não pode haver essa distração, não é? Se pode fazer assim, mas um jardim, de acordo com o Feng Shui, tem um potencial enorme. Pois é, porque energeticamente pode, de facto, até mesmo mudar a vida da pessoa, não é? Faz toda a diferença, porque, repare, as casas não são perfeitas, todas elas têm zonas positivas e zonas negativas. Então, se nós na nossa casa tivermos uma zona negativa, eu, através dos arbustos e da forma como os disponho, eu posso alterar o comportamento. E o que é uma zona negativa? O que é uma zona negativa? É uma zona que, quando nós fazemos os cálculos, vamos chegar à conclusão que lá a energia não flui. Não flui, ou então aquela que flui tem mesmo essas características negativas. Por exemplo, de um modo geral, nós dizemos que nas traseiras da casa nós devemos colocar uma vegetação alta. Para quê? Para conferir a tal proteção e apoio que é a tartaruga, que nós também já falámos aqui quando à semelhança das cabeceiras. Agora, o formato que essa vegetação vai ter e que tipo de vegetação é que é, vai mexer com o interior da nossa casa, e então nós podemos ativar ou desativar zonas. Por exemplo, imagine... Deve ser alta? Poderá ser alta ou não, consoante os casos, mas nas traseiras nós queremos ser altas, sempre altas. As casas, neste caso voltando outra vez às moradias, devem estar completamente tapadas? Não. Depende sempre das conclusões que o profissional tiver para perceber de onde é que vem a energia. Vamos imaginar que estamos na sua sala e que a sua sala tem uma energia que tem um comportamento que não é negativo. Então, na zona que está à frente dessa sala, ou mais distante, ou mais próximo, nós vamos colocar uma vegetação mais alta para desativar essa energia e transformá-la em positiva. Então as pessoas, em vez de se sentirem mal nessa sala, vão passar a sentir-se bem. Outro exemplo para isso que me está a perguntar. Imagine que da casa do vizinho ou do jardim deste vem uma energia negativa. Isto não quer dizer que a pessoa seja má pessoa ou que esteja para ali... Mas como é que sente que vem energia negativa? Mede-se, é medido com a bússola. Muito bem. Eu pensava que me ia dizer que as pessoas podiam, de facto, não procurar tanto aquele espaço, porque às vezes dentro das casas, não sei se é por uma questão energética ou não, mas há os espaços onde as pessoas estão mais. Exatamente. Ou então aqueles testes quando se fazem, enfim, um jantar com amigos ou algo assim, e se nota que as pessoas gostam mais, se sentem melhor e mais agrupadas naquele espaço. É, não é? porque as pessoas são... Na sala, na cozinha. Ou Exatamente, as pessoas são sensitivas e, portanto, sentem. E quando temos este exterior de uma forma apelativa e que ajuda, as pessoas também depois vão procurar. Mas como eu estava a dizer há pouco, imagino que do jardim do vizinho vem uma energia que não é tão boa. Então, para as pessoas se sentirem melhor no interior, o que é que vamos fazer? Colocar uma tal barreira de vegetação para quebrar essa energia e transformá-la. Claro que depois, se quisermos ser mais eficazes, podemos escolher a forma desse arbusto, as tonalidades, etc. Mas... Este levava. Eu também não me importava, desde que aquela água estivesse bem localizada e bem direcionada. É água que nós não sabemos, não é? Porque se a casa for... se a casa for ali, daquele lado, até poderá estar bem, se estiver a fluir a água para dentro de casa, não é? Se estiver a entrar, eventualmente sim, mas é importante nós determinarmos a localização desta água, porque quando a água não está bem localizada, pode ser muito dramático. E agir, por exemplo, quando nós estudamos a história de um país, quando nós estudamos a história de Portugal, nós temos água a oeste e a sul e um bocadinho de sudoeste. E quando nós estudamos a história, nós reparamos que os tempos áureos do nosso país foi quando nós poderíamos ter água a oeste, que foi na altura dos descobrimentos portugueses. Claro.
É muito giro tudo isto. explicado, não é? E ver essas coincidências que são reais, não é? No caso dos barbecues. No caso dos barbecues, portanto, é uma das coisas que é um dos itens que as pessoas também têm muito, e o barbecue, de acordo com o Feng Shui, representa o elemento fogo. E ao contrário das piscinas, que é um ativador também e que se tem que ter muito cuidado porque a sua energia é muito forte, no caso dos barbecues não é tanto. Porquê? Porque não está sempre a ativar, não o usamos todo o ano, é só esporadicamente, mas muitas das vezes, tendencialmente, as pessoas têm, costumam colocá-lo ao pé das piscinas, lado a lado, ou muito próximo. Para ser mais prático. Não deve mais ser? Pode até ser, só tem que ter alguns cuidados. Porquê? Porque o barbecue representa o elemento fogo, a piscina representa o elemento água. Então, para eu quebrar este ciclo de controle que não deve ser usado em Feng Shui, porque temos água a apagar fogo, então eu devo colocar ou vegetação, ou um elemento qualquer que represente o elemento árvore, portanto não é um elemento qualquer, é um objeto ou uma decoração que representa o elemento árvore entre eles, para colocar o ciclo de alimentação em funcionamento. Porque o ciclo de controle pode ser, por exemplo, utilizado na medicina tradicional chinesa, mas em Feng Shui não. Muito bem, e se tivermos uma zona de brincar e uma zona de refeições por lá? De que forma é que nós podemos também reequilibrar todo o espaço, não é? Temos aqui esta nossa mesa, temos o barbecue ali, colocamos uma vegetação também, temos relva, mas temos uma zona de brincar. Por exemplo, no caso da zona de brincar, geralmente nós gostamos de as colocar, por exemplo, a oeste, se a energia for positiva. Ou seja, nós tentamos fazer aqueles cálculos, mais uma chinesice que falam que é os cálculos de Basai. Porquê? Porque eles nos permitem perceber quais é que são as zonas do terreno onde essa energia é positiva. Então vamos tentar colocar as crianças lá. Idealmente a oeste. Porquê? Porque esse setor está associado aos elementos mais novos, à criatividade, ao lazer, e nós queremos estimular isso. Claro. Já no caso das zonas de refeições ou até nas zonas de lazer, vamos também tentar perceber onde é que essa energia é positiva, mas aqui o movimento humano é diferente. Então o que é que nós podemos fazer? Além de ele estar numa zona positiva. Vamos imaginar que a nossa sala, uma vez mais, porque são sempre as salas que acabam por dar para os jardins, tem uma energia positiva. Então, eu vou colocar essa zona de estar ou de refeições mais próximo da casa. Se a sala tiver uma energia negativa e que eu não consigo desativar com plantas, arbustos e vegetação, porque às vezes os jardins só têm relva e piscina, então eu vou afastar esse movimento humano ligeiramente da casa. São muitas questões. Quanto mais longe, menos afeta a energia da casa. Muito bem, são estas e outras questões e respostas também no canal YouTube, também que tem, não é? Exatamente. Para nos reequilibrarmos. Também existem, de facto, outras dicas, nomeadamente onde é que se situa a porta de entrada da nossa casa, enfim. Estaremos aqui horas e horas, Sim. mas agora, e já que falamos também de criarmos boas energias, passamos agora do Feng Shui para uma horta biológica. Tem alguma horta biológica? Não tenho uma horta. Deve-se escolher onde pôr a horta Deve-se biológica? escolher onde se coloca a horta. Deve-se ter também alguma atenção com isso que estava a dizer, com a zona de entrada, portanto, no sítio onde se coloca, porque o portão é a boca do Xi. Portanto, nós, com o tipo de energia, temos que ter atenção também às hortas para que elas recebam essa energia que vem do exterior. Claro, e que estes alimentos também cresçam da forma mais saudável. E que nos alimentam também. Exatamente, faz todo o ciclo, não é? Exatamente. Muito obrigada, foi um Obrigada prazer. eu pelo convite. O resto de semana com ótimas energias. Obrigada. Com estas boas energias do Feng Shui, aposto também em cuidar das suas emoções.